Olha, ser gremista às vezes parece um teste de resistência emocional. Porque tem jogo que a gente assiste e fica pensando a mesma coisa do começo ao fim. O Grêmio está brincando com a sorte. E quando um time começa a viver assim, flertando com o perigo, dependendo de detalhe, de milagre ou de erro do adversário, a história do futebol mostra que uma hora a conta chega. O problema não é só perder um jogo específico. Futebol tem dessas. O problema é a forma como o time entra em campo. Aquela sensação de que o adversário está sempre mais perto de fazer o gol do que o próprio Grêmio. Aquela sensação de que a qualquer momento pode dar errado. E aí o torcedor olha para o jogo e fica angustiado. Porque não é só o resultado. É o roteiro da partida. É a forma como o time permite que o adversário cresça dentro do jogo. Tem momentos em que o Grêmio parece simplesmente convidar o rival para atacar. Parece chamar o perigo para perto da própria área. E isso, no futebol competitivo de hoje, é praticamente pedir problema. O torcedor percebe isso rápido. Muito rápido. Porque quem acompanha o clube toda semana desenvolve um radar quase automático. Quando o time começa a recuar demais, quando perde o controle do meio-campo, quando a bola começa a rondar a área, o coração do gremista já dispara. E não é a paranoia de torcedor. É leitura de jogo mesmo. O Grêmio, em vários momentos recentes, tem vivido exatamente nessa linha fina entre escapar e ser punido. Uma linha perigosíssima. Porque futebol não costuma perdoar quem insiste em desafiar a lógica. Um time que se defende o tempo todo, que entrega a bola para o adversário e que não consegue transformar posse em ataque consistente acaba ficando vulnerável. E o pior é que o torcedor vê que existe potencial para mais. Existe qualidade em algumas peças. Existe organização, em certos momentos. Mas falta transformar isso em domínio real, dentro do jogo. Falta fazer o adversário sentir que está enfrentando um time forte. O que muitas vezes acontece é justamente o contrário. O adversário percebe que pode crescer. Percebe que pode avançar. Percebe que pode pressionar. E quando um time sente esse cheiro de oportunidade, ele vai. Vai para cima. Vai ocupar espaço. Vai testar a defesa. E aí começa aquele filme que o gremista conhece bem. Cruzamento na área. Rebate. Escanteio. Bola voltando. Pressão aumentando. E o torcedor já pensando: uma hora isso vai dar problema. O mais preocupante é quando isso se repete jogo após jogo. Porque aí deixa de ser acaso. Passa a ser padrão. E padrão ruim no futebol precisa ser corrigido rápido. O Grêmio é grande demais para viver constantemente nesse limite. É um clube que tem história de imposição, de competitividade, de jogo forte. O torcedor cresceu vendo times que sabiam sofrer, claro, mas também sabiam controlar partidas. Sabiam matar o jogo quando precisavam. Sabiam fazer o adversário respeitar. Hoje, em alguns momentos, parece que o time aceita sofrer demais. Aceita correr risco demais. Aceita viver no fio da navalha. E isso gera um desgaste enorme. Para os jogadores. Para a comissão técnica. E principalmente para quem está na arquibancada ou em casa assistindo. Porque o gremista sente cada lance. Cada bola levantada na área vira tensão. Cada erro de saída de bola vira desespero. Cada contra-ataque perdido vira frustração. E quando o jogo termina, mesmo que o resultado não seja desastroso, fica aquela sensação estranha. A sensação de que poderia ter dado muito errado. A sensação de que o time escapou, mas não convenceu. E escapar uma vez pode até ser aceitável. Escapar duas também. Agora viver sempre escapando. Aí é perigoso demais. O futebol é cheio de exemplos de equipes que insistiram em viver assim. Times que confiavam demais na própria sorte. Times que acreditavam que sempre haveria uma última intervenção salvadora. Um corte milagroso. Um goleiro inspirado. Um chute do adversário para fora. Só que sorte não é estratégia. Sorte não se treina. Sorte não se controla. Uma hora ela vira. E quando vira, normalmente vem acompanhada de crise. Por isso o momento pede reflexão, dentro do Grêmio. Pede análise profunda. Pede entender por que o time permite que os jogos se transformem nesse tipo de cenário. Por que qualidade para competir existe. O elenco não é perfeito. Claro que não é. Mas também não é um grupo incapaz. Existe material humano para jogar com mais controle. Com mais presença. Com mais autoridade. O que precisa aparecer agora é justamente essa evolução. Essa mudança de postura. Esse passo adiante.
Porque o torcedor gremista aguenta muita coisa. Aguenta derrota. Aguenta fase ruim. Mas o que mais incomoda é a sensação de que o time está flertando com o perigo o tempo todo. É olhar para o jogo e pensar: estamos dependendo demais do acaso. E clube grande não pode viver assim. Clube grande precisa construir resultado. Precisa construir segurança. Precisa transformar desempenho em confiança. O Grêmio tem história suficiente para saber disso. Tem tradição suficiente para entender o tamanho da responsabilidade. E tem torcida suficiente para empurrar quando o time mostra que quer algo maior. Agora a pergunta que fica no ar é simples: até quando o Grêmio vai continuar brincando com a sorte? Porque no futebol, a sorte costuma cobrar caro de quem insiste em testá-la. Agora vamos para a próxima notícia. A torcida do Grêmio acordou agitada nas últimas horas depois que um rumor começou a circular com força nas redes sociais e em alguns bastidores do futebol sul-americano. O motivo de toda essa movimentação seria uma suposta declaração de Luís Soares, ídolo recente do clube, que teria mandado um recado especial envolvendo o tricolor gaúcho. A mensagem, segundo comentários que começaram a surgir entre torcedores e páginas esportivas, rapidamente ganhou proporções enormes, se fez com que muitos gremistas voltassem a lembrar da passagem marcante do atacante uruguaio por Porto Alegre. Quando Luís Soares vestiu a camisa do Grêmio, poucos imaginavam que aquela temporada ficaria marcada de forma tão intensa na memória do torcedor. Mesmo com uma passagem relativamente curta, o uruguaio deixou uma impressão gigantesca dentro e fora de campo. Seus gols, sua liderança e principalmente sua postura competitiva conquistaram o coração da torcida. Por isso, qualquer palavra vinda dele envolvendo o clube naturalmente causa impacto imediato. Nos últimos dias, começou a circular entre torcedores a informação de que Soares teria comentado sobre o Grêmio, durante uma conversa recente relacionada ao futebol sul-americano. A frase atribuída ao atacante rapidamente passou de perfil em perfil nas redes sociais e virou tema de discussão entre gremistas que ainda guardam um enorme carinho pelo camisa 9 que marcou época. De acordo com o que vem sendo comentado entre torcedores, Soares teria destacado o quanto a passagem pelo Grêmio foi especial em sua carreira e como o ambiente vivido em Porto Alegre ficou marcado em sua memória. Ainda que nada tenha sido oficialmente confirmado, o simples rumor de que o uruguaio voltou a falar do tricolor foi suficiente para reacender a saudade e também a curiosidade da torcida. Entre os gremistas, muitos começaram a interpretar essa possível fala como um gesto de respeito e gratidão ao clube que lhe abriu as portas em um momento importante da carreira. O contexto, segundo comentários que circulam, teria surgido durante uma conversa sobre clubes marcantes na trajetória do atacante. A história de Luís Soares com o Grêmio é algo que muitos torcedores gostam de relembrar. Desde o momento em que sua contratação foi anunciada, houve uma mistura de surpresa e empolgação que tomou conta da torcida. Era difícil acreditar que um jogador com carreira tão grandiosa na Europa pisaria nos gramados brasileiros vestindo azul, preto e branco. Quando finalmente estreou, Soares não demorou para mostrar por que construiu uma carreira tão respeitada no futebol mundial. Seus gols começaram a aparecer rapidamente, e sua presença dentro de campo transformava cada jogo em um espetáculo para a torcida gremista. Além dos gols, havia também algo que os torcedores valorizavam muito: a entrega. Soares demonstrava raça, vibração e vontade de vencer em cada lance. Essa postura fez com que ele fosse abraçado de maneira quase imediata pela torcida do Grêmio. Por isso, quando agora surgem rumores de que o uruguaio voltou a falar do clube, muitos gremistas sentem uma mistura de orgulho e nostalgia. Afinal, é sempre especial quando um ídolo internacional demonstra carinho por uma equipe brasileira. Nas redes sociais, diversos torcedores começaram a compartilhar a suposta declaração e comentar o impacto que o atacante teve no clube. Alguns lembram gols decisivos, outros recordam partidas em que ele carregou o time praticamente sozinho. Há quem diga que Soares representou mais do que apenas um grande jogador para o Grêmio. Para muitos, ele simbolizou um momento de retomada da confiança e de reconstrução da identidade competitiva do clube. O rumor da declaração ganhou ainda mais força porque veio acompanhado de comentários de que o atacante teria elogiado a torcida gremista. Segundo o que se comenta entre fãs e páginas esportivas, ele teria destacado o apoio recebido desde o primeiro dia. Quem acompanhou a passagem do uruguaio pelo clube sabe que o carinho da torcida foi algo muito evidente. Cada jogo na arena era marcado por cantos, aplausos e uma admiração clara pelo atacante.
Por isso, a ideia de que Soares possa ter mencionado o Grêmio com carinho novamente não surpreende muitos torcedores. Pelo contrário, parece algo natural dentro da relação que foi construída. Nos bastidores do futebol, alguns analistas também comentaram que a passagem do uruguaio pelo tricolor ajudou a reforçar a imagem do clube internacionalmente. Ter um jogador daquele calibre atuando no Brasil foi algo que chamou a atenção do mundo inteiro. Essa visibilidade acabou beneficiando não apenas o clube, mas também o próprio Campeonato Brasileiro, que passou a ser observado com mais atenção por torcedores estrangeiros. O rumor da nova declaração reacendeu também algumas especulações curiosas entre os torcedores. Alguns passaram a imaginar-se, no futuro, Soares poderia voltar ao clube de alguma forma. É claro que tudo isso ainda está no campo das ideias e da emoção da torcida. Mas o futebol vive justamente dessas conexões emocionais entre jogadores e clubes. Quando um atleta cria uma ligação verdadeira com uma torcida, essa relação costuma atravessar o tempo. Mesmo depois de sair, o jogador continua sendo lembrado com carinho. Com Soares não parece ser diferente. Mesmo após sua saída, seu nome continua sendo citado com frequência em conversas entre gremistas. A cada novo gol importante do Grêmio, sempre aparece alguém dizendo que o uruguaio faria aquele lance de maneira semelhante. É uma forma de manter viva a memória de sua passagem. Outro fator que fortaleceu ainda mais essa conexão foi o respeito demonstrado pelo jogador durante todo o período em que esteve no clube. Soares nunca escondeu o orgulho de vestir a camisa do Grêmio e sempre fez questão de reconhecer o apoio da torcida. Esse tipo de atitude cria algo que vai além do futebol jogado dentro das quatro linhas. Cria a identificação. Talvez seja por isso que o rumor de sua nova declaração tenha repercutido tanto entre os gremistas. Mesmo que ainda não exista confirmação oficial sobre o conteúdo exato das palavras atribuídas ao atacante, o simples fato de seu nome voltar a ser associado ao Grêmio já desperta emoções. E no futebol, emoção é algo que move multidões. A torcida do Grêmio sempre foi conhecida por sua intensidade e por valorizar jogadores que demonstram entrega. Soares, sem dúvida, conseguiu conquistar esse reconhecimento. Por isso, qualquer lembrança ou mensagem vinda dele tende a ganhar grande repercussão. Nas últimas horas, muitos torcedores começaram a compartilhar vídeos antigos de gols do uruguaio com a camisa tricolor. Esses registros servem como lembretes de momentos que ficaram gravados na memória coletiva da torcida. Alguns lances, inclusive, são lembrados como verdadeiras obras de arte do futebol. E cada replay desses gols reacende a mesma sensação que a torcida sentia na arquibancada. A mistura de esperança, emoção e orgulho. Essa é a força que um jogador como Soares deixa quando passa por um clube. Ele não deixa apenas números ou estatísticas. Ele deixa histórias. Histórias que continuam sendo contadas muito tempo depois de sua saída. Talvez seja justamente isso que esteja acontecendo agora com esse rumor. Independentemente da confirmação ou não da declaração, o assunto já serviu para reacender lembranças muito especiais entre os gremistas. E quando a torcida começa a recordar momentos marcantes, o sentimento de pertencimento ao clube se fortalece ainda mais. Porque o Grêmio é isso. É memória. É paixão. É história sendo construída todos os dias. E jogadores que entram para essa história acabam sendo lembrados para sempre. Luís Soares certamente é um desses nomes. Seu período no clube pode ter sido curto em termos de tempo, mas em impacto, foi gigantesco. Talvez por isso qualquer palavra atribuída a ele ganhe tanto peso. Porque a torcida sabe que ali existe uma conexão verdadeira. Enquanto o rumor continua circulando, o que fica claro é que a relação entre Soares e o Grêmio não foi apenas profissional. Houve emoção, houve entrega e houve identificação. E essas coisas não desaparecem com o tempo. Pelo contrário, elas se transformam em lembranças que continuam alimentando a paixão da torcida. Muitos gremistas dizem que a passagem do uruguaio mostrou ao mundo a grandeza do clube. Outros afirmam que ele simplesmente se encaixou perfeitamente no espírito competitivo do tricolor. Seja qual for a interpretação, uma coisa parece certa. Luís Soares deixou sua marca. E pelo que os rumores indicam, o Grêmio também deixou uma marca nele. Se essa nova declaração realmente existiu, ela apenas confirma algo que muitos torcedores já sentiam. Que a história entre Soares e o Grêmio foi especial. Agora resta aguardar para ver se novas informações aparecem
ou se o próprio jogador comenta algo oficialmente sobre o assunto. Mas enquanto isso, a torcida segue fazendo aquilo que sabe fazer melhor. Sonhar. Sonhar com grandes histórias, com ídolos marcantes e com capítulos inesquecíveis sendo escritos na história do clube. E cada vez que o nome de Luís Soares volta a aparecer ligado ao Grêmio, esse sentimento se reacende. Porque no futebol, algumas conexões simplesmente não acabam. Elas permanecem vivas na memória da torcida. E talvez seja exatamente isso que esse rumor tenha despertado novamente no coração gremista. A lembrança de um jogador que vestiu a camisa com honra e deixou sua marca na história do clube. Se você também vive o Grêmio com paixão e gosta de acompanhar tudo o que acontece nos bastidores, rumores e histórias do nosso tricolor, aproveite para se inscrever no canal e deixar o seu like no vídeo. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos especiais para todos os torcedores que respiram futebol e vivem cada notícia com emoção. Nos vemos no próximo vídeo.